Porque o clima ficou tenso. O presidente americano Donald Trump e Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, tiveram uma discussão acalorada na última sexta-feira, com direito a gritos e acusações, até um empurrãozinho ali do Donald Trump. Isso aconteceu durante um encontro no Salão Oval da Casa Branca. Trump e Zelensky se reuniram em Washington para a assinatura de um acordo para a exploração de recursos minerais ucranianos. O presidente dos Estados Unidos afirmou que o presidente ucraniano foi desrespeitoso. A gente vai acompanhar. Você não está em posição de ditar o que vamos sentir. Vamos nos sentir muito bem. Vamos nos sentir muito bem e muito forte. Você não está em uma posição muito boa agora. Você se permitiu estar em uma posição muito ruim e ele tem estado certo sobre. Desde o início da guerra, senhor. Desde o início da guerra. Você não está em uma boa posição. Você não tem as cartas agora. Com nós, você começa a ter cartas. Eu não estou jogando cartas. Você está jogando cartas. Eu quero garantias. Eu sou um presidente em guerra. Você está brincando com as vidas de milhões de pessoas. Você está brincando com a Terceira Guerra Mundial. E o que você está fazendo é muito desrespeitoso para o país. Este país. Você disse obrigado alguma vez durante toda essa conversa? Várias vezes, várias vezes. Não, nessa conversa agora, inteira, você foi para a Pensilvânia e fez campanha pela oposição em outubro. Ofereça algumas palavras de gratidão pelos Estados Unidos da América e pelo presidente que está tentando salvar seu país. Por favor, você acha que se falar muito alto sobre a guerra, você pode? Ele não está falando alto. Ele não está falando alto. Seu país está em apuros. Posso continuar? Espere um minuto. Não. Você falou muito. Seu país está em apuros. Eu sei. Você não está ganhando. Você não está ganhando isso. Você tem uma baita chance de sair disso, ok? Por conta da gente. Que cena, hein? Inicialmente, Trump defendia que os Estados Unidos deveriam recuperar os 500 bilhões de dólares investidos na Ucrânia durante a guerra com a Rússia, o que foi rejeitado por Zelensky. Após o bate-boca entre Trump e Zelensky, Estados Unidos e Ucrânia não assinaram o acordo sobre as terras raras. E aí, Gesualdo, que cena, dois presidentes ali em uma cena que seria teoricamente diplomática, entre dois líderes de Estado, discutindo ao vivo para o mundo todo. Essa cena foi transmitida na imprensa mundial na última sexta-feira. Uma raridade, né? Dois presidentes assim, batendo boca. Uma cena tão constrangedora dessa envolvendo dois chefes de Estado, nessa proporção. E se sabia que havia um potencial para isso, por que foi transmitido ao vivo? Por que não feito como todas as outras? Quando o Trump se reuniu com Putin, não teve a televisão. Não foi mais uma armadilha dele? E o tom do Trump sempre muito arrogante, né? Sempre muito despótico. Ele beira despótico, hein? Mais uma palavra para você. Deixou muito claro aqui a humilhação a que foi submetido o Zelensky. E, aliás, uma humilhação que também ele não tem como fugir disso, de fato, em que pese o Trump parecer... O curioso é que na história dos Estados Unidos, os Estados Unidos lutaram na Segunda Guerra Mundial contra a extrema-direita europeia e hoje abana a extrema-direita europeia. Os Estados Unidos sempre foram o grande opositor da União Soviética e depois da Rússia. E agora, com a finalização da guerra nos moldes pretendidos, o que os russos tomaram da Ucrânia, ok, está chancelado e segue a vida. Ora, para encerrar a guerra desta forma, não precisaria necessariamente a intervenção do governo americano, já está consolidado isso. Aquelas terras invadidas pela Rússia e pelos ucranianos dificilmente serão tomadas. Serão retomadas. Sobretudo, agora com a falta do apoio militar, que é fundamental para que os Zelensky continuassem a guerra. O que o Trump faz através da sua política é relegar a Ucrânia ao seu total ostracismo, a Ucrânia, e a Rússia não vai parar por aí. É sabido que essa invasão naquela parte da Ucrânia, Donetsk, aquela parte ali, a Crimeia já foi consolidada em 2014. Agora essa parte mais oriental, mais ocidental da Ucrânia. E a Rússia não parará por aí. Esse é o grande temor da Europa, que parece também abandonada pelo Trump. Acácio Miranda, foi um déspota o presidente americano? Eu não diria déspota, mas eu concordo com duas coisas. Eu acho que um presidente da República, e
E a gente vive um momento, infelizmente, que as pessoas exaltam esse tipo de coisa. Um presidente da República, ele deve ser, antes de tudo, cortês, cavalheiro e agir de acordo com as exigências do seu cargo. Seu cargo exige isso. Educação é exigida de todo mundo, especialmente dos nossos representantes. Em segundo lugar, a gente tem hoje uma proximidade do Putin com o Trump. E o Putin, essa pancada que o Putin deu, ela não é só no Zelensky. Foi armado todo esse circo exatamente como um recado pro restante da Europa. Porque a partir do momento em que há anexação da Ucrânia e não há mais essa frente de combate para a Rússia pode, tem amplas possibilidades de armar os seus mecanismos militares para outras regiões da Europa. E isso põe o mundo ocidental, obviamente, em risco. Então o Trump sinaliza para a União Europeia e para a OTAN exatamente no sentido de que não vou me opor a isso. Se o Vladimir Putin, isso nos sinais diplomáticos, obviamente, se o Vladimir Putin agir nesse sentido, os Estados Unidos não farão qualquer oposição, a não ser que vocês venham aqui se subjugar aos Estados Unidos. E aí, João Bellucci, não é uma cena que a gente está acostumado a ver, né? Você acha que esse tipo de reunião deveria ter sido, como falou Gesualdo, portas fechadas? Se o Trump tem algo a dizer tão firmemente, né, tão duramente assim, contra o Zelensky, não deveria ser sem a presença da imprensa, mas o negócio estava sendo televisionado, ao vivo. Eu acho que teve essa prévia, mas depois acabou a coisa fugindo de controle ali, mas eu não acho ruim que aconteça isso não, acho que quanto mais às claras para a população, melhor que aconteça. E é evidente que o ponto do Trump é que não foi ele que causou essa guerra e nem foi durante a sua gestão, foi primeiro Obama que permitiu, depois Biden, ficaram financiando e o confronto ocorre na Europa. A grande questão para ele é que a Europa tem que resolver isso, tem que ir lá, os países europeus que ajudam com algum dinheiro, mas tapam os olhos, com o confronto acontecendo no quintal deles. É óbvio que o Zelensky está na pior posição possível. O Trump e também até o Elon Musk tem usado muito esse argumento de que o Zelensky seria um ditador porque não teve eleição, só que a Constituição da Ucrânia menciona que não deve haver eleições durante o período de guerra, deve o presidente que está lá assim continuar, então não há que se falar que ele é um ditador. E é evidente que o agressor é a Rússia, só que a Rússia é uma potência militar tal qual os Estados Unidos. O que os Estados Unidos é que encerra a guerra, infelizmente a Ucrânia perdeu essa parte, vamos em frente. Essa é a posição dos Estados Unidos e explorar essas tais terras raras que são bastante muito ricas em minerais e tal, que os Estados Unidos não têm tanto. É óbvio que é péssimo para a Ucrânia de qualquer forma, mas seria uma forma da Ucrânia pelo menos preservar parte do seu território, não que esteja certo. Ele está visando os interesses exclusivos dos Estados Unidos. Agora, que foi uma humilhação total para o Zelensky, foi, na sequência, ele já fez até um tweet agradecendo e tal, porque realmente ficou feio, mas assim, não achei tão ruim pela questão de ser pública. Acho que quanto mais os políticos falarem publicamente, melhor. Bellucci, você tocou num ponto aí fundamental. O Elon Musk também fez declarações já contra a Ucrânia e ele foi o primeiro a apoiar a Ucrânia na guerra. Ele disponibilizou o Starlink para continuar a comunicação pela internet da Ucrânia, exatamente quando houve a invasão. E aí, misteriosamente agora, ou não tão misteriosamente assim, né, mudou de posição. Ô Rodolfão, o negócio foi em Washington, você está recebendo, né, ou seja, o Trump, ele estava como um anfitrião, recebendo querendo ou não, um chefe de outro estado, o Vladimir Zelensky, e com mais pessoas fazendo coro a essa grosseria, né, a esse despotismo, como diria o Gesualdo, coloca o visitante nessa condição constrangedora, né? Televisionado, falando coisas duras, praticamente querendo colar no Zelensky a possibilidade de uma terceira guerra mundial. E aí? Praticamente não, ele falou nisso. Ele falou, nós estávamos ao vivo, né, na sexta-feira, participando do Linha de Frente, quando, às 3 horas da tarde, eu e a Mônica presenciamos as falas dele ao vivo. Ele falou muito mais. Ele falou o seguinte também: você veio conversar comigo, você não tem no mínimo um terno para conversar comigo? Ou seja, ele tinha total certeza da pessoa que estava na frente dele. Um animador de televisão, um comediante, que devido à sua grande audiência na Ucrânia, se tornou o presidente da República lá. O que eu quero dizer com isso? Que mesmo a gente falando mal da política, ou mesmo a gente discutindo política aqui, é imprescindível que os políticos sejam formados na política.
é o grande risco. Se o Donald Trump não respeitou ele pela posição dele. Se fosse um outro político, de qualquer outro chefe de Estado, por exemplo, o tom da conversa, Koba, eu acredito que seria diferente. Mesmo acreditando que o Trump é um narcisista, tá? Nessa semana também, saiu na quarta-feira, um vídeo bizarro, eu não tenho outra palavra, da tal da Gaza Trump. Vocês viram isso? Cara, uma estátua de 25 metros de altura, de ouro, dele, ele tomando ali uma marguerita com... Não foi inteligência artificial do Elon Musk. Não, bizarro. O problema é ele ter repostado nas redes sociais dele. Quem criou? Não, tudo bem. Você tá defendendo o Trump nesse caso? Pelo contrário. Não tô entendendo. Tô dizendo da origem de onde veio. O Elon Musk fazendo. O Elon Musk fazendo isso como se... Cara, todo mundo tá vendo esse cara. É o maior presidente que o mundo tem. Ele é o cara, ele é um grande nome. E ele tratar as pessoas dessa forma é inacreditável. A campanha eleitoral dele foi o seguinte: eu vou acabar com a guerra na Ucrânia e vou acabar com a guerra em Israel. E o que nós estamos vendo aqui nesse momento, nesses primeiros 2 meses de Trump, agora indo pro terceiro, é um cara extremamente arrogante, que não sabe conversar, e quem tá com ele tudo bem, quem não tá com ele vai pro beleléu. Eu não gosto do tom da conversa dele. Até porque desse jeito acaba mesmo com a guerra na Ucrânia. Acaba de vez com a Ucrânia, né? Aí acaba a guerra. É fácil. Assim fica fácil acabar com a guerra. Agora, mas tão outsider quanto o Zelensky é o próprio Trump, né, ô Mônica? Então, eu até Animador também. Comentei isso na sexta-feira. São 2 que eram apresentadores de televisão e que entraram na política. E aqui no Brasil a gente teve um apresentador de televisão que entrou na política e a coisa acabou encadeirada. Então eu fiquei esperando que ali na Casa Branca ia voar uma cadeira. Ainda bem que não voou. Mas aquilo, assim, foi vergonha alheia. Foi uma situação constrangedora, a meu entender, para todos que estavam ali. Mas ele fez aquilo para inglês ver, literalmente, para a Europa ver, para todo mundo ver, porque ele está reforçando um personagem. E pro Putin ver também, né? E pro Putin. A Europa se coçar, né? Mas e para todo mundo, e para o Canadá e para a Groenlândia, é o personagem que ele está vendendo de o cara mais forte de todos, que não tem medo de nada, que fala grosso mesmo e que vai decidir as coisas e que vai ser do jeito que ele quer, porque ele é o presidente dos Estados Unidos e que ele dá as cartas. Ele chega até a falar isso: você não está com as cartas, você está gambling, você está apostando na Terceira Guerra Mundial. Ele estava passando uma mensagem ali muito clara para todo mundo, e ele fez exatamente do jeito que ele queria. Agora a gente sai... Você quer falar, Jesus? Depois que ele deu as primeiras declarações, que o Trump deu as primeiras declarações sobre a guerra, meio que lavando as mãos, né? Foi o maior bombardeio que a Rússia fez na Ucrânia logo na sequência. Concordo, ele chamou o Zelensky de ditador. Isso. 16 horas depois, 267 drones atacaram a Ucrânia. Olha só como... O poder da palavra, né? O poder da palavra, ou seja, chamou de ditador, ele está do nosso lado. E aí acabou... O sinal enviado, né? O sinal que enviou. Sim.